Venha conosco nesta eletrizante história real. 4 jovens se perdem na selva colombiana ao tentarem realizar o sonho de conhecer todos os parques nacionais da Colômbia. Eles eram um grupo de 4 amigos da faculdade e sempre viajavam juntos. Quando tiravam férias, gostavam de ir para um parque natural. Então uma vez Andrea disse: por que a gente não vai conhecer o Cocora antes que ele acabe? Eles queriam ter contato com coisas que estavam estudando. Uma das jovens estudava engenharia florestal e os outros estudavam áreas afins. Eles estavam muito animados e ansiosos para a exploração e aventura no local. Quando chegam à entrada do parque, precisam definir a rota a ser percorrida. Foi calculado que levaria uma semana para dar a volta no Cocora. Escolheram a trilha mais fácil e pediram um mapa apenas. Era um mapa bem simples, apenas com os pontos de interesse. Haviam algumas montanhas e um grande vale. O vale era coberto por cactos e isso os deixou muito impressionados, pois não havia árvores. O local era muito frio e uma neblina cria um cenário misterioso. Eles ouviam vários sons e não sabiam de onde vinham, pois não tinham visibilidade. Já estavam caminhando há 5 dias, e apesar de não estarem enxergando bem, continuam. Neste dia, chegaram a um ponto da jornada onde pararam para almoçar e preparar as coisas. Então, as 2 jovens disseram que continuariam andando. Os rapazes pediram para que elas não fossem longe e que tivessem cuidado. Após 10 minutos, os rapazes retomam a caminhada no trajeto das garotas. Tinha muita neblina e o alcance da visão era de no máximo 2 metros. As jovens estavam com o mapa e nele havia indicação de uns marcos, que eram umas pedras pintadas que iam indicando o caminho, mas elas chegam num ponto onde a trilha tem uma bifurcação. Elas não sabiam que haviam 2 trilhas. Escolheram uma direção onde havia um marco e deixaram uma pegada mais profunda como sinal para os 2 amigos que viriam atrás. Os rapazes estavam conseguindo ver as pegadas das garotas, uma vez que não tinham um mapa para se orientarem. Então eles resolveram chamar as garotas e obtiveram retorno delas, podendo se encontrarem. Eles passam a tarde toda descendo a montanha. Como eles sabiam que a subida tinha sido muito pesada, era compreensível que a descida estivesse tão íngreme e continuaram. Aos pés da montanha havia outra montanha por onde a trilha seguia, e para encurtar o caminho, decidiram contornar essa montanha e então retomar o caminho em seguida. Esse foi um grande erro, pois acabou anoitecendo. Decidiram acampar e acabaram acampando num charco. Tiveram uma noite muito fria, devido ao local escolhido para dormir, contudo, achavam que se continuassem caminhando logo encontrariam alguém. Esse já era o 6º dia, e segundo o plano original, já deveriam estar terminando o passeio. O que era para ser divertido, já começava a ficar trágico. Eles começam a sentir desespero e saudade de casa. Eles descobrem a nascente de um rio e pensam em seguir o feixe de água, pois os rios sempre levam a algum lugar povoado. Eles percebem que terão que lidar com outro problema, a falta de comida. Então tomam a decisão de comer menos e fazerem 2 refeições ao dia. No 9º dia, os jovens estão perdidos na selva andina e completamente desorientados. Isso ocasiona a perda de vários itens importantes. A panela foi um desses itens e ela caiu em um pequeno desfiladeiro, onde não pôde ser mais encontrada. A fome aumentava cada vez mais e o frio também,
à medida que o terreno ficava mais úmido. E após 14 dias perdidos, a comida chega ao fim. A última coisa que comeram foi uma lata de sardinha. Cada um teria direito a uma garfada e teria que passar para o seguinte. Um dos rapazes havia lido que 90% dos cogumelos é comestível, e com essas chances e a fome que apertava cada vez mais, decidiram procurar e comer cogumelos. Sem notícias dos jovens há 2 semanas, suas famílias alertam a administração do parque e as equipes de resgates iniciam as buscas. Eles sabiam que o grupo não estava bem equipado e por isso precisavam ser rápidos ou eles poderiam perder a vida. No 16º dia, o grupo desce rio abaixo dentro d'água, para se livrar da vegetação densa. O nível da água começa a subir à medida que vão caminhando e por isso uma das garotas fica com medo de prosseguir e a outra decide ir com ela e também um dos rapazes, o que faz com que um deles continue sozinho pela água do rio. Ao subirem a encosta, no entanto, ela era feita de matéria orgânica e quando o grupo já estava a 4 metros de altura, a terra começa a ceder e eles caem. Eles sofrem vários arranhões e pancadas, mas felizmente não fraturam nenhum membro. Enquanto isso, Mono, o colega que está sozinho, começa a se preocupar e a sentir medo. Mas eles acabam se reencontrando, e Mono fica sabendo de toda a história e de como se feriram na queda. Eles já estão perdidos no parque há 25 dias e aproveitam o dia de sol para secarem seus equipamentos. Nessa altura a fome era tanta que passaram a se alimentar de insetos e borboletas. Nessa noite o clima muda radicalmente e a situação se torna ainda mais difícil. O nível do rio começa a subir mais e mais. No dia seguinte, ao clarear do dia, viram que o rio tinha subido e levado todos os pertences que estavam na pedra para secar, incluindo seus calçados. O desespero começa a tomar conta deles. Num terreno cada vez mais inóspito, o grupo avança, sofrendo terrivelmente pela falta de calçados. Foi então que pensaram em enrolar as camisetas nos pés e por algum tempo isso funcionou. Eles permanecem 5 dias esperando a oportunidade de cruzar o rio que estava muito cheio, até que decidem arriscar. Porém, Adrubal não teve coragem de ir e diz que não sabe nadar. Os amigos começam a se distanciar e quando estavam tentando amarrar suas roupas para fazer uma corda para o rapaz, ele os surpreende eufórico por ter conseguido chegar até eles sozinho. 38 dias perdidos, fracos e sem ânimo, cada obstáculo se converte em um grande desafio. Foi então que depararam com mais uma correnteza para cruzar. Todos conseguem passar, e Adrubal, que vem por último, cai e desaparece rio abaixo. Foi então que os amigos começaram a chorar e a rezar. A administração do parque decide encerrar as buscas, o que deixa os familiares desesperados. Os amigos estão perdidos há 42 dias na selva e sem rastro de Adrubal. A mata vai se tornando menos densa, e eles ficam felizes ao se depararem com uma lata vazia, o que mostra que não estão tão longe assim da civilização. Mais à frente encontraram uma cerca e pés de laranja, que puderam comer finalmente. Foi então que viram algumas barracas e explodiram em alegria. A emoção era enorme. Mas não sabiam quem eram aquelas pessoas. Ao encontrarem um homem, este diz que estavam procurando por eles e mal acredita que aquele é o grupo de jovens perdidos. Depois de 42 dias e 10 quilos mais magros, muito debilitados, eles finalmente retornam. Um mês depois, o corpo de Adrubal foi encontrado na margem do rio.
Este é o fim de mais uma história incrível. Se inscreve e curta, pessoal. Até breve.